Certa feita, eu estava navegando pela Web Japan quando me deparei com uma postagem mostrando as imagens que vocês verão. A postagem explicava que eram desenhos de anatomia da Idade Média japonesa. Mas só quando conferi os comentários, descobri a verdade sobre essas pinturas terríveis. Cupinchas, tudo jóia? Eu sou o Rusmeia do Cronos.com.br e hoje eu compartilho com vocês esse estranho tema, mas antes gostaria de advertir que apesar dessas imagens serem apenas pinturas, o conteúdo é bastante perturbador e pode ferir a sensibilidade de alguns de vocês. Portanto, quem for impressionável não deve prosseguir. Segue a adaptação. Como eu estava dizendo na introdução, os blogs japoneses publicaram uma contra-importação da web ocidental e com as explicações errôneas dos sites norte-americanos. Este tema é, na verdade, Kyusouzu ou Kusouzu, um tipo de pintura budista que retrata a decomposição de um cadáver jogado na natureza em 9 etapas. Como o próprio nome Kyusouzu diz, diagrama de 9 fases, o desenho trata dos 9 estágios de um cadáver a partir do momento da morte, passando pela transformação em sangue e carne, a consumação por aves e feras, chegando no 9º desenho que retrata cinzas, ossos espalhados ou apenas a lembrança da defunta. Apesar de haver algumas variações nas explicações dos 9 estágios, o conteúdo e filosofia expressado nessas pinturas é mais ou menos a seguinte. Senzen-shou, ou a fase viva. Junto com os 9 desenhos da morta, mais um desenho da indivídua viva era adicionado, formando um quadro de 10 pinturas ao todo. Shinshizou, o corpo imediatamente após a morte. Aqui, basicamente não há muito o que comentar, a não ser a tristeza dos que rodeiam a morta. Bouchou no Sou. Aproximadamente 7 dias após a morte, o corpo perde o brilho, enche pela ação de gases internos oriundos da deterioração, as articulações perdem a rigidez, os cabelos se emaranham nas raízes das relvas, e a alma da morta vaga solitária pelos campos, empreendendo viagem ao além. Kechi no Sou. A pele se decompõe e o cheiro derivado de sangue e fluidos que escorrem impregnam o ar. De fato, esse é o momento em que surgem todas as impurezas, até então imperceptíveis do corpo humano. Nossa Senhora. Houran no Sou. A deterioração avança ainda mais agressiva. Moscas e vermes se ajuntam, corrompendo completamente a figura de um dia foi bela. Nossa, que coisa feia. Tanshoku no Sou. O corpo abandonado no campo é devorado com desordem e sofreguidão por aves e feras. Shou no Sou. A pouquíssima carne e pele que resta são sopradas pelo vento, se tornando azuladas e terminando por se dissolver na terra. Kotsuren Sou. Gordura, sangue e carne deixaram de existir, restando apenas os ossos, mas ainda com um esboço de forma humana. Mesmo o corpo de uma nobre não passa de um feixe de ossos abandonados na terra. Curiosamente, não tem muito problemas com imagens de ossos, esqueletos. Kotsan no Sou. A relva se enreda nos ossos e a exposição às intempéries acaba por espalhá-los, não restando nem mesmo a sombra dos seus dias de glória. Kofun no Sou. A última imagem. O corpo e os ossos voltam à terra, restando no campo apenas uma tumba com seu nome gravado, no mês que o tempo tratará de apagar. O objetivo desse treinamento de ver em forma contemplativa as 9 etapas da transfiguração do cadáver
é ensinar as incertezas que a impureza da carne provoca e de matar os desejos mundanos que possam interferir na iluminação do monge. Acredita-se que o diagrama de 9 fases, provavelmente originário da China, foi introduzido no Japão entre os anos 710 a 794 do período Nara. E as pinturas foram difundidas nos anos 1185 do período Kamakura até 1868 do período Edo. Basicamente, o cadáver desenhado no diagrama de 9 fases era de uma mulher especialmente bonita, ou seja, o objeto de desejos mundanos de sacerdotes budistas homens. Curiosamente, Tachibana no Kachiko, também conhecida como a Imperatriz Danrin, e a célebre poetisa Ono no Komachi tiveram suas imagens utilizadas como tema nessas pinturas. Especificamente, a Imperatriz Danrin tinha uma fé tão fervorosa no budismo que pediu para ter o seu corpo abandonado e assim pintarem o seu retrato em um diagrama de 9 fases. Apesar de profundo, contemplativo e filosófico dessas pinturas, elas são, para o nosso senso ocidental, algo estranho demais para se pensar em outra coisa a não ser dar no pé para bem longe delas. E é isso, cupinchas. Obrigado por assistirem. Alex.